Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente da OAB de Minas Gerais, Gustavo Chalfun. Obrigada, presidente, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estou inteiramente à disposição. Queria começar perguntando da eleição do senhor. O senhor foi um primeiro presidente que vem de uma atuação ali no interior do estado. Queria primeiro perguntar qual que é o simbolismo disso e como que isso o senhor pretende pautar a atuação do senhor à frente ali da Ordem dos Advogados, essa questão do interior, principalmente a questão da regionalização. Acho que a valorização do advogado do interior é algo extremamente necessário e extremamente útil à medida em que ela aproxima a capital e o interior, à medida em que alguém que venha com uma experiência no interior do estado possa exercer as suas atividades aqui na capital. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, tenho muito orgulho da minha origem, de ter vindo do interior do estado, e acredito que as 252 subseções em toda Minas Gerais representam o estado como um todo. Eu não acredito que exista uma divisão entre a capital e o interior, e nós precisamos propagar esta união à medida em que as ações realizadas em favor da advocacia sejam tanto quanto para a capital, também quanto para o interior. Quais medidas o senhor pretende adotar à frente da gestão do senhor para poder ampliar essa regionalização da OAB no estado? Nós já fizemos, desde o início do mandato, nós especificamos alguns diretores de regionalização dentro do sistema OAB, no âmbito da própria Caixa de Assistência, quando tive a honra de presidir a entidade de 2022 a 2024, nós promovemos uma setorização, trazendo diretores de regionalização. O mesmo agora nós fizemos no âmbito da OAB de Minas Gerais, trazendo diretores regionais de norte, do sul, do leste e do oeste do estado. A gente tem visto uma mudança da questão digital no mundo que impacta a sociedade como um todo, na advocacia consequentemente. Quais os pontos negativos e positivos dessa transformação digital e como que isso impacta na advocacia no trabalho? Eu tenho 25 anos de atuação profissional e ao longo desses 25 anos eu pude ver uma intensa transformação do direito como um todo. Antigamente, um advogado, ao ajuizar uma demanda perante o Poder Judiciário, ele tinha que confeccionar aquela petição inicial por uma máquina de datilografia, depois ele tinha que pegar aquela petição, levar até o fórum, protocolar perante um juiz, que também, de modo manual, recebia aquela petição, dava o despacho inicial, encaminhava a um servidor. Com o advento do processo judicial eletrônico, que eu acredito que tenha sido o grande marco a diferenciar o processo analógico do processo eletrônico, efetivo e digital, nós tivemos essa transformação materializada, ou seja, o advogado do seu próprio escritório encaminha ao Poder Judiciário um pedido, esse pedido é recebido pelo juiz imediatamente, é despachado e, consequentemente, atos processuais são ordenados. Eu vejo de um modo muito positivo. E eu acredito que nós, advogados e advogadas, precisamos agora, numa nova fase, numa advocacia que nós denominamos de 4.0, também ter regras de inteligência artificial, compreender a importância da inteligência artificial sendo utilizada a favor da advocacia, mas sempre valorizando o elemento humano. Quais regras que o senhor pontuaria que seriam necessárias? Eu acredito que nós precisamos estabelecer uma concatenação dos fatos para a utilização devida da inteligência artificial, sem excessos, sem instrumentos que possam, por exemplo, como vem sendo já rejeitado pelos tribunais, a utilização indevida de jurisprudências inexistentes, decisões e precedentes que não ocorreram, e com severas punições a esses que utilizem de um modo desregulado a inteligência artificial. Eu acredito que ela é um grande instrumento, um instrumento que pode e deve ser utilizado pela advocacia, mas com a cautela e com a necessária lembrança de que nós, advogados e advogadas, somos os elementos principais. Nós estamos à frente de uma demanda, nós lidamos com o sentimento, com o patrimônio e com a liberdade alheia, e nós precisamos ter a consciência de que a utilização desses instrumentos, eles existem e podem e devem ser utilizados para maximizar, para melhorar a atividade do advogado, jamais para sobrepor a atividade da advocacia. A gente falou sobre essa questão digital e com isso tem os pontos negativos também. A OAB também tem feito um trabalho em relação principalmente de golpe de falso advogado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão e como que isso tem afetado o dia a dia da OAB. Dias desses eu falava que, antigamente, a preparação de um crime às vezes levava dias, meses. Um criminoso, ele preparava o crime para a sua execução. Hoje, com o advento dos crimes virtuais, nós temos um sério problema,
porque às vezes o início, a materialização e a efetivação do crime se dá em questão de segundos. E nós precisamos preparar a sociedade para esse novo momento. Nós precisamos dialogar com a sociedade precisa compreender, e o exemplo mais clássico tem sido a aplicação desses golpes do falso advogado, e por isso que os advogados e as advogadas têm que dialogar com seus clientes, explicar a eles este cenário que vem acontecendo, porque a materialização desta atividade criminosa acabou voltando contra a própria sociedade. Porque a relação advogado-cliente, Letícia, é uma relação que passa pela fidúcia, pela confiança. E muitas vezes esse suposto cliente que lá está na outra ponta, acreditando na boa-fé, acredita estar falando com um advogado e com uma advogada, pode ser iludido, pode ser objeto e vítima de um golpe, às vezes em valores consideráveis. Por isso, nós precisamos dialogar com os nossos clientes, para que eles não caiam em golpes dessa natureza. E já tem algum levantamento da OAB ali, desse número de golpes, e o que a OAB tem feito para poder evitar nesse sentido? Foi feito, inclusive, reforçou um pedido para o Ministério Público também. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Desde o início da ocorrência destes crimes, que foi muito contemporâneo, a nossa chegada à frente da OAB de Minas Gerais, nós temos dialogado com a Polícia Civil, com o Ministério Público, pedindo uma apuração rigorosa destes crimes que estão ocorrendo em todo o estado e em todo o país. Infelizmente, milhares de pessoas, mas são milhares mesmo, estão sendo vítimas. Eu creio que é um papel, inclusive, também da imprensa, do governo do estado de Minas Gerais, divulgar da forma mais precisa possível a atividade do bom advogado, daquele que exerce a sua função com denodo, com caráter, com critério, e nós precisamos fazer chegar na ponta que o advogado precisa, ao realizar este contato com o cliente, dar a informação de qual é o meio de contato, qual é o número de telefone, qual é o e-mail que de fato é do seu advogado e da sua advogada. Para isso, o Conselho Federal da OAB especificou um sistema chamado Confirma DV, para que esse interlocutor tenha certeza de que está dialogando com um advogado, com uma advogada, e não caia nesse golpe. A gente tem visto um clamor da sociedade pedindo penas mais duras. Queria perguntar como que o senhor vê essa questão ali de alguns setores que acham que as penas têm que ser mais duras do que estão previstas ali no Código Penal. Você diz dos crimes virtuais? Sim. Eu acredito que nós precisamos dialogar e discutir com a sociedade a imposição de medidas, às vezes, mais severas. Eu creio que o Poder Legislativo precisa, em audiências públicas, com a sociedade como um todo, discutir a aplicação dos crimes virtuais e a eventual pena correspondente à prática de cada um destes crimes com a própria sociedade. Nós precisamos dialogar e entender, será que hoje as reprimendas que estão lançadas no Código Penal são as mais adequadas para este tipo de conduta, para este tipo de ação? Nós vivemos em constante evolução na sociedade, e essa evolução na sociedade nos trouxe um problema. Muitas vezes nós estamos desacreditados no sistema penal, não temos a devida credibilidade, a devida confiança, porque muitas vezes o que nos parecia razoável há 10, 20, 30 anos atrás, não é mais nos dias atuais. Então eu acredito que compete ao Poder Legislativo discutir com a sociedade brasileira se a pena correspondente aos crimes virtuais esteja ou não adequada. O senhor falou sobre a questão ali da questão digital, né? Mas em relação a crimes mesmos, crimes penais, hediondos, essas questões, a gente vê um clamor da sociedade pedindo penas mais duras do que estão previstos no Código Penal. Eu queria ver como que o senhor vê esse clamor da sociedade e se isso pode limitar o direito à defesa. Eu acredito que nós vivemos um Estado democrático de direito. Isso passa pela participação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Compete ao Poder Legislativo sentir esse clamor da sociedade, se é que ele existe neste momento. Nas últimas décadas nós tivemos uma ampliação das penas inerentes aos crimes hediondos, a categorização propriamente dito de crimes que não eram hediondos para crimes hediondos, o que evidentemente já os qualifica e especifica como os crimes de maior potencial ofensivo, e essa discussão ela precisa ser feita no seio do poder correspondente. Nós falávamos aqui antes da entrevista a importância de termos a independência entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Eu reforço uma vez mais que o que precisamos ter é cada poder desempenhando o seu papel correspondente, e compete aqui ao Poder Legislativo discutir com a sociedade. Eu acredito que efetivamente na última década o Poder Legislativo fez isso no que tange aos crimes que você narrou anteriormente.
Agora é a hora de nós compreendermos também este apelo da sociedade quanto aos crimes virtuais e, a partir disso, desse diálogo constante e firme, encontrarmos um caminho para um Brasil melhor. Falando sobre essa questão do judiciário, a gente tem visto o judiciário tomando conta ali dos debates entre as pessoas, até em mesas de bares o judiciário é tema. Como que o senhor vê essa questão do judiciário? Se cria uma especularização a mais ou se é realmente necessária essa medida em que a sociedade tem acompanhado mais as medidas? Como eu lhe disse anteriormente, eu acredito muito no poder judiciário imparcial, soberano, equidistante, mas acima de tudo pautado na razoabilidade. Nós precisamos deixar o protagonismo maior ao poder executivo, ao poder legislativo e temos um poder judiciário que funcione de um modo a ter a temperança necessária para os enfrentamentos que sempre existirão. Desde que sou menino eu sempre observei com muita atenção esta necessária divisão dos poderes, esse necessário posicionamento entre o poder executivo, legislativo e judiciário, cada qual cumprindo a sua função. E se nós tivermos os três poderes devidamente constituídos, e os três poderes, cada qual deles, com as suas responsabilidades, nós teremos um país melhor. Por isso eu acredito que esse excessivo protagonismo que você menciona, ele não é positivo. Nós precisamos de um judiciário que não seja o protagonista de todas as soluções. O que compete ao poder executivo deve ser por este realizado, a execução. O que compete ao poder legislativo, por este também devidamente cumprido. E ao Poder Judiciário, evidentemente que receber as decisões, receber e decidir aquilo que lhe for encaminhado dos outros poderes, mas sendo evidentemente imparcial, equidistante e, acima de tudo, um objeto de temperança nas suas decisões. O senhor falou que é necessário realmente ter essa separação dos poderes, mas quando a gente vê esse empoderamento que tem acontecido do Poder Judiciário, o senhor acha que isso em algum momento pode atrapalhar, dificultar o direito de defesa das pessoas com esse empoderamento? Eu acredito que cada um de nós, em especial os advogados e as advogadas, temos funções plenamente definidas pela Constituição da República. A Constituição da República, no artigo 133, estabelece a indispensabilidade do advogado e da advogada. Quando nós imaginamos, Letícia, um cerceamento do direito de defesa, nós estamos, de alguma maneira, ferindo até o próprio Estado democrático de direito. A composição de um Estado democrático de direito passa pelo direito de defesa, pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal, que são princípios constitucionais. A Constituição da República, no seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ela especifica a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e, acima de tudo, a razoável duração do processo. E para nós falarmos em razoável duração do processo, nós precisamos compreender que ele só se especifica, ele só alcança a sua finalidade se nós tivermos o acesso à defesa, o direito de defesa devidamente garantido. Então eu acredito que a formatação de um Estado democrático de direito passe por um poder judiciário cuja soberania é inerente às suas decisões, mas tenha efetivamente laços do direito de defesa calcados em uma previsão constitucional do artigo 5º, que somado ao artigo 133 mostra a indispensabilidade da advocacia e do direito de defesa. O senhor acha que é um momento e se é necessário fazer uma questão de uma reforma do judiciário? Eu acredito que chegou a hora de nós discutirmos. Eu disse dias desses em outra entrevista que parabenizava a OAB de São Paulo pela iniciativa de se estabelecer uma discussão acerca da reforma do judiciário. Nós em Minas Gerais, no próximo dia 11 de agosto, menos de um mês, nós estaremos lançando uma comissão de notáveis que reunirão ex-ministros, notáveis advogados, advogadas, pessoas estudiosas que poderão somar, contribuir. Nós precisamos levar ao Poder Judiciário uma reflexão. Como ele disse, nós passamos 2 ou 3 décadas de intensas reformas, reformas legislativas, reformas administrativas, reformas das mais diversas. E nós precisamos dialogar com a sociedade se a sociedade concorda com este modelo atual. Nós, todos, quando vivemos em uma democracia, devemos compreender quais são as nossas funções e as nossas atividades. E a OAB de Minas Gerais colaborará com isso, realizando, no dia 11 de agosto, uma cerimônia em que teremos a presença de vários notáveis do direito, no intuito de um diálogo franco,
efetivo e alusivo a uma nova sistemática, alusivo a uma discussão que precisa ser feita, seja hoje, seja amanhã, e nós faremos a nossa parte. A OAB de Minas Gerais colaborará, dialogará com o Judiciário, apresentando soluções daquilo que nós entendemos que não anda bem. Essa discussão ainda vai ser feita, mas de antemão, o que o senhor acha que seria necessário? Quais mudanças ali para poder melhorar a questão processual mesmo? Esse excessivo protagonismo que você disse, o direito de defesa na amplitude que precisa ser estabelecido, a garantia de direito à sustentação oral, que foi uma das grandes conquistas do nosso mandato. Nós compreendemos qual é o papel do advogado, qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel da magistratura, nos mais variados níveis, desde o Supremo Tribunal Federal até um juiz de primeira instância. Nós precisamos desse diálogo franco, aberto. Dialogar significa trocar ideias, significa que nós consigamos, dentro de aspectos muito respeitosos, trazer à tona temas que são importantes para a sociedade brasileira. Eu costumo dizer, Letícia, que hoje, infelizmente, a sociedade brasileira, eu não digo infelizmente porque é também necessário que conheça quem são os grandes julgadores, mas fazendo uma comparação que me parece muito importante nos dias atuais. Muitas vezes nós não sabemos quem são os jogadores da seleção brasileira, mas nós temos ciência dos julgadores que estão à frente dos nossos casos no Supremo Tribunal Federal. E esse diálogo, ele mostra, às vezes, a importância do Poder Judiciário como um todo. E se ele é importante para nós, como tem sido nas conversas do dia a dia, num festejo em que a família esteja reunida no final de semana, nós precisamos compreender que parte agora da sociedade apresentar propostas e soluções para que não tenhamos meras críticas ao Poder Judiciário, mas um diálogo efetivo, franco e aberto com a participação da OAB de Minas. O senhor falou dessa conferência, né, essa comissão que a OAB em Minas vai criar para poder discutir essa questão, mas como que a OAB pode auxiliar, principalmente nessa questão ali de tensão, como entidade pode auxiliar nessa tensão entre os poderes? Toda forma de radicalização, toda forma de polarização, ela é extremamente danosa e nós podemos participar deste diálogo. A OAB quer dialogar com os poderes constituídos. Nós, inclusive, por meio do nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, agora no Fórum de Lisboa, recentemente, na abertura do fórum, tivemos a oportunidade de ouvir o presidente nacional em que ele dizia da importância de nós repacificarmos o país, de nós termos um diálogo. As instituições democráticas, elas existem, estão consolidadas e cada um de nós deve compreender o seu papel exato. Cabe ao advogado, cabe à advogada essa participação, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, na forma da Lei 8.906, que nos garante, Letícia, no artigo 44, o direito e o dever de falar sobre o Estado Democrático de Direito, sobre a boa aplicação das leis, sobre a justiça social, sobre os direitos humanos, sobre a Constituição como um todo. Nós queremos, podemos e devemos participar deste diálogo. A gente estava falando sobre poderes, mas puxando mais aqui para Minas Gerais, como que tem sido a relação da OAB em Minas com o governo do estado? A gente viu até uma questão da lei do advogados dativos. Como que tem sido essa relação? Harmoniosa, respeitosa e, acima de tudo, também do ponto de vista de nós exercemos aquela função que eu te dizia do artigo 133 nesta literalidade. Nós ficamos extremamente satisfeitos quando tivemos o direito às preferências no exercício da advocacia reconhecido pelo governador do estado, porque foi uma lei que nasceu na advocacia, veio para a sociedade como um todo e foi sancionada pelo governador. Mas isso não significa que o governador esteja fazendo um favor à ordem, ele está entregando e sancionando algo que a sociedade mineira assim o quis, porque este projeto foi amplamente debatido na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e esse projeto reconhece, quando o faz, na preferência ao advogado e à advogada, a indispensabilidade desse profissional que muitas vezes está tratando da saúde do seu cliente, está tratando da liberdade do seu constituinte, do seu cliente, do sentimento. Nós, advogados e advogadas, lidamos com as mais diversas causas, numa demanda trabalhista, numa demanda tributária, numa demanda civil, e o reconhecimento desta preferência traz essa harmonia necessária e a indispensabilidade desse advogado e dessa advogada. Por isso, com muita felicidade, eu lhes digo que com todos os poderes, com o Poder Judiciário, pela presidência dos tribunais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, que recentemente, inclusive, reconhecendo também essa indispensabilidade do advogado, da advogada, por 33 votos a 6, reconheceu o nosso direito à sustentação oral nos agravos.
Também o é assim na relação com o Poder Legislativo, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais, e também o é no âmbito do governo do Estado, pelo chefe do Poder Executivo, governador do Estado. Nós temos esse diálogo franco, aberto, não um diálogo de submissão, mas um diálogo em pé de igualdade, para que a gente tenha condições de apresentar soluções para um Estado melhor. Sobre essa lei que o senhor mencionou, do governador do Estado, de dar preferência ali para os advogados, uma das críticas é que justamente isso poderia não fazer com que o Estado fizesse concursos para defensores. Como que o senhor avalia essa questão? Não, eu respeitosamente divirjo, porque não acredito que isso traga nenhuma forma de preterir a realização de novos concursos para a Defensoria Pública. A Defensoria é um órgão extremamente importante, também previsto em nível da Constituição da República. Nós entendemos a indispensabilidade da Defensoria e acreditamos que pode existir a coabitação entre os advogados e as advogadas e a Defensoria. O defensor da ativa, a defensora da ativa, que são advogados e advogadas que exercem a função de defensores nomeados pelo juiz, são extremamente importantes, máximo se nós considerarmos a extensão territorial de Minas Gerais. Nós estamos falando de um estado com mais de 850 municípios, de um estado de dimensões de um país, um estado maior que a França, por exemplo, e que precisa, evidentemente, do trabalho de um advogado e de uma advogada. Consequentemente, quando nós temos esse diálogo com o governo do estado, quando nós estabelecemos o trabalho dos defensores dativos, nós estamos favorecendo o estado a oferecer defesa de qualidade aos cidadãos mais carentes, que é aqueles que demandam a aplicação do Instituto dos Defensores Dativos. Já caminhando para o final, um outro ponto importante para a OAB é a questão lá da garantia da diversidade. Como que a Ordem tem trabalhado para poder garantir essa questão da diversidade, principalmente na questão das mulheres? Eu tenho muita felicidade de trabalhar de modo muito paritário entre homens e mulheres no âmbito do Conselho da OAB de Minas Gerais. Nós somos 50% de homens, 50% mulheres, por disposições eleitorais. Na eleição da OAB, Letícia, 50% de homens, 50% de mulheres concorrem formando uma chapa. Eu acho que isso por si só reforça as ações de efetiva participação da mulher advogada. Eu tenho uma vice-presidente extremamente capaz, uma presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, esse braço assistencial, a doutora Ângela Botelho, que tem feito um trabalho também brilhante em defesa não só das mulheres, mas das mulheres e dos homens na questão assistencial. E eu acredito que a união de esforços em uma diretoria de diversidade que nós também pioneiramente criamos em Minas Gerais e temos a oportunidade de, com essas ações, trazer efetiva concretude ao desejo de ver a participação de mulheres, a escritórios de advocacia, como um selo que criamos para reconhecer os escritórios de advocacia que valorizam o trabalho da mulher advogada. Nós temos a felicidade de dizer que diversidade na OAB não é uma teoria, é uma prática na OAB de Minas Gerais. Só uma última pergunta. O senhor assumiu a OAB já 6 meses, praticamente. Qual que é a marca que o senhor quer deixar nessa gestão? Para lhe ser muito sincero, uma marca de muito trabalho, de muita dedicação à advocacia. As nossas pautas, os nossos enfrentamentos são diários. Eu poderia enumerar a você as várias conquistas que já tivemos, como o direito à sustentação oral, como um trabalho muito firme nessa questão do golpe dos falsos advogados, de características que seriam importantes de se dizer ao advogado e advogada do que já veio. Mas eu acho que a nossa pauta e a nossa dificuldade, ela surge à medida em que um simples advogado tem as suas prerrogativas vilipendiadas, tem as suas prerrogativas ofendidas. E nós precisamos, de fato, entregar à advocacia esse senso de que nós podemos exercer a nossa função com independência, com altivez, com o necessário equilíbrio. Por essa razão, se você me perguntasse qual é a maior marca que eu quero, ao final dos 3 anos, deixar para a advocacia, é a efetividade das nossas prerrogativas profissionais. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar outras vezes com esses e outros assuntos. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.